pessoal, hoje mais uma vez aqui, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eric Pereira de Souza, eu sou advogado, especialista em direito penal, processual penal e desde já gostaria de dizer que estou feliz de voltar aqui para gravar mais uma aula de direito penal para você que está estudando para o concurso público, querendo passar um exame de ordem, às vezes, ou está aí aprendendo direito penal na graduação, porque essa aula é para todo mundo, é para qualquer pessoa, e até mesmo aquele que tem interesse um pouco em direito. Fiquei um tempo aí sumido, né? Eu sei que já tem muito tempo que eu não gravo nenhuma aula aqui para vocês, em razão da minha correria do dia a dia. Advogado criminalista, você sabe como que é, né? Júri toda vez, júri praticamente todos os meses, e chega uma hora que a gente acaba ficando sem se ver aqui nas videoaulas. Mas hoje eu voltei aqui para gravar uma aula de direito penal referente a um tema bem atual. Um novo crime que vai entrar em vigor em 20 de novembro de 2017. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas surgiu agora o artigo 232-A no Código Penal. Esse crime aqui é o crime de promoção, de imigração ilegal. Olha só, o novo crime de promoção de migração ilegal. A pena aqui é de 2 a 5 anos de reclusão, além da pena de multa. E esse crime, ele foi inserido pelo legislador lá na parte especial do Código Penal, no tocante aos crimes contra a dignidade sexual. Olha só, no capítulo 5, os crimes contra a dignidade sexual. Cabe aqui fazer uma lembrança, uma retrospectiva para você, que recentemente foi revogado o artigo 231, 231A, que falava que do tráfico de pessoas, do tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Lembra que nós eu gravei uma videoaula sobre isso? Que houve, na verdade, ali a aplicação do princípio da continuidade normativa típica, porque o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, hoje é tipificado lá no artigo 149A do nosso Código Penal. Hoje nós temos um crime de tráfico de seres humanos, que na verdade ele é um crime contra a liberdade individual, e dentro desse crime existem várias finalidades especiais que acompanham ali o comportamento do agente. O tráfico de seres humanos, ele deixou de ser, simplesmente aqui no Brasil, um tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Porque nós sabemos que o tráfico de seres humanos, ele não se restringe a essa finalidade, mas sim a escravidão, adoção ilegal, tráfico de órgãos, enfim. O artigo 149A do nosso Código Penal é um crime que tutela a liberdade individual e ele traz ali o tráfico de seres humanos. Aqui não. Com a revogação do artigo 231A do Código Penal, foi inserido pelo legislador aqui, com base na Lei 13.445 de 2017, o crime de promoção de imigração ilegal. Olha só, foi alterado o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, ele foi alterado, e o artigo 115,
inseriu aqui no Código Penal o artigo 232A, que trouxe um novo crime. Mas o que consiste o crime de promoção de imigração ilegal? Qual é? Para que serve? O que o legislador ele quer proteger? O crime de promoção de imigração ilegal. Aí você vai pensar, poxa, Eric, mas foi inserido dentro do crime, dentro da parte especial do Código Penal, onde fala dos crimes contra a liberdade sexual, dos crimes contra a dignidade sexual. Aí eu vou dizer para você, isso foi uma falha legislativa, isso foi uma incoerência por parte do legislador, porque nós vamos estudar que esse crime ele não traz conteúdo que agride a dignidade sexual. O legislador, ele quer, na verdade, punir aquela pessoa que, de qualquer modo, com a finalidade de obter vantagem econômica, faz com que alguém, qualquer pessoa, estrangeiro, ingresse no nosso território brasileiro. Ingresse aqui no Brasil de maneira ilegal. Ou que o estrangeiro que está aqui no Brasil saia pelas nossas fronteiras e ingresse em outro país de maneira ilegal. Ou seja, em outras palavras, pela primeira vez o nosso legislador ele está querendo punir aquele agente que é conhecido como coiote. O coiote, aquela pessoa que quer obter vantagem patrimonial, ele quer receber porque ele não vai fazer isso de graça, entendam? E ele vai ajudar o indivíduo a ingressar ilegalmente em outro país. Ou ele vai ingressar ilegalmente aqui no Brasil, ou ele vai ingressar ilegalmente saindo daqui para outro país estrangeiro. Pode ser um estrangeiro aqui no Brasil que saia pelas nossas fronteiras e ingresse ilegalmente em outro país. Olha só, pela primeira vez, o nosso direito penal ele está querendo punir o chamado atravessador, o coiote. Aquela pessoa que vai utilizar de todas as artimanhas possíveis para conseguir o intento de fazer com que alguém ingresse ilegalmente em outro país. Só que aqui é a pessoa que vai ingressar ilegalmente no Brasil, que vai afrontar o nosso ordenamento jurídico, porque ele não tem permissão legal para ingressar no nosso território nacional. Ele é um alienígena, exemplo que eu posso dizer. É uma pessoa, é um estrangeiro que quer ingressar ilegalmente no Brasil, ele não tem autorização legal para isso, e ele vai se servir de alguém, do serviço de um coiote, para ingressar aqui no Brasil, ilegalmente. Então, quer dizer, o legislador quer punir esse coiote, esse agente, essa pessoa que vai agenciar, vai promover a entrada, o ingresso de alguém ilegalmente aqui no Brasil. Ou a saída de um estrangeiro daqui do Brasil, que está aqui no Brasil, um estrangeiro aqui, residente, que esteja aqui, para ingressar em outro país de maneira ilegal. Então você percebe o quê? Que esse crime, ele não tem aqui conotação sexual. O legislador, ele errou no momento que ele inseriu esse crime aqui no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Presta atenção. Esse crime, ele tem como objetividade jurídica proteger a soberania. A soberania e também a segurança.
da sociedade. A nossa soberania, ela é ameaçada, a soberania da República Federativa do Brasil, ela é o quê? Ameaçada quando alguém, sem autorização legal, ingressa ilegalmente no nosso território nacional. Ou quando alguém que é estrangeiro passa pelo nosso território brasileiro, sem autorização legal, e ingressa em outro país. Então, quer dizer, você não tem um controle sobre quem é essa pessoa, o que ela veio fazer aqui. É um terrorista? É um traficante? É um criminoso qualquer? Não se sabe. Essa pessoa, ela traz alguma doença contagiosa, um ebola com ela? Não se sabe. Viu aí? As nossas leis, as nossas normas de direito internacional acabam também sendo violadas, juntamente com a soberania, quando pessoas ingressam aqui no Brasil de maneira ilegal. Então, quer dizer, o que se quer proteger, em primeiro lugar, é a soberania. É a soberania do Brasil, é as nossas regras, as nossas normas, porque nenhum país do mundo aceita que pessoas ingressem ali sem autorização legal. É como se fosse a sua casa. Você não vai ficar deixando qualquer um entrar na sua casa assim, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, quando ele quiser. Você não vai deixar, né? E é ruim quando alguém faz isso. Aqui é a mesma coisa. Não é porque houve uma flexibilização no que diz respeito ao Instituto da Lei de Imigração que se permitiu que alguém ingressasse aqui no Brasil de maneira ilegal. Então, quer dizer, esse crime aqui, ele tutela a soberania do Brasil. E também, aqui, o objeto jurídico, onde recai a conduta criminosa, é sobre a segurança da sociedade. Porque, na medida que você não sabe quem é que está ingressando ilegalmente aqui no Brasil, a nossa sociedade aqui, ela é colocada em perigo. É igual eu te falei, você não sabe se a pessoa tem uma ebola, um vírus gravíssimo com ela que ela está trazendo ali no corpo. Você não sabe se é um terrorista. Enfim, milhares de problemas ali que podem surgir na segurança pública, na segurança da sociedade. Olha só, a conduta aqui, ela consiste em promover. Essa promoção, ela acontece de maneira ampla. Existem várias formas de você contribuir dolosamente com a intenção de obter ali uma vantagem econômica. Aqui o agente, ele vai utilizar de qualquer meio. Pode ser por meio de documento falso, pode ser conseguindo, a exemplo, que a vítima, aliás, que a pessoa, no caso, que quer ingressar ilegalmente aqui no Brasil, que ele passe pelas fronteiras sem chegar próximo ali aonde que é feito o controle, onde é feita a triagem das pessoas para saber quem é que está entrando ou não pelo Brasil. Essa pessoa pode vir pelo mar, por terra, pode vir pelo ar, enfim. Existem diversas formas de entrar no Brasil ilegalmente. Então, essa forma aqui, ó, é qualquer meio, seja pelo uso de documento falso, seja através de voo clandestino, seja escondido dentro de um container lá, por exemplo, de um navio que está vindo de outro país, seja, por exemplo, aqui escondido dentro de um carro, dentro do porta-mala e atravessa a fronteira sem que a polícia consiga detectar. A gente viu isso muito lá naquela novela América. Só que olha só, nós vamos estudar aqui que o nosso legislador, ele quer punir o agente, a pessoa que promover o ingresso de maneira ilegal de alguém
seja ele estrangeiro ou quem for, que ingresse no Brasil aqui de maneira ilegal. Aqui não está querendo punir aquela pessoa que sai do Brasil, no caso, vamos colocar aqui um brasileiro, eu sair do Brasil aqui sem autorização legal e ingressar em outro país. Aqui está querendo punir o agente que promove o ingresso de alguém dentro do nosso território nacional de maneira ilegal, com a finalidade de obter uma vantagem patrimonial. Olha só, é o coiote, porque ele não faz nada de graça. Só que a gente viu muito isso na novela América, muitos anos atrás, que aquela pessoa queria muito ir para os Estados Unidos, porque eu particularmente vejo assim, tudo bem que a gente está vendo aí muitos haitianos entrando aqui no Brasil de qualquer maneira, alguns legais, outros ilegais, está querendo inibir a pessoa que promove esse tipo de ingresso. Porque quem entra ilegalmente aqui no Brasil, ele não está cometendo crime. A pessoa que ingressa ilegalmente no Brasil, ela não é punida aqui. Nós estamos querendo punir a pessoa, alguém que promover o ingresso de outra pessoa no nosso território nacional de maneira ilegal, com um fim especial que eu te disse. Olha só, qualquer meio. E aqui existe o dolo, a vontade consciente, dirigidas à produção do resultado. Esse crime, ele é doloso, ele é punido a título de dolo. Exige-se a vontade. E essa vontade de querer praticar o verbo do tipo penal está acompanhado do elemento subjetivo, específico. Qual que é? É o fim de obter vantagem patrimonial. Olha só. Com o fim de obter vantagem patrimonial. Então, o agente, ele vai promover de qualquer meio o ingresso de alguém que está em outro país, e essa pessoa vai ingressar ilegalmente aqui no Brasil. E o agente, ele faz isso com a intenção de obter vantagem patrimonial. Sem o elemento subjetivo específico, nós não temos esse crime aqui do artigo 232-A do Código Penal. Porque além do dolo de promover o ingresso de alguém de forma ilegal aqui no Brasil, eu preciso que esse agente queira obter vantagem patrimonial. É o fim especial que deve obrigatoriamente estar previsto na conduta do agente. Olha só. Esse crime, ele pode ser praticado de diversas maneiras, como eu expliquei para você. Diversas maneiras. Esse crime, ele pode ser cometido, inclusive, por aquela pessoa que está aqui no Brasil, que está recebendo alguma coisa e que vai possibilitar o ingresso, a permanência desse indivíduo aqui. Porque entendam o seguinte, se ele vai ingressar nas nossas fronteiras, ele vai ingressar aqui no Brasil com a ajuda de alguém, qualquer pessoa, que o sujeito aqui, ó, sujeito ativo é qualquer pessoa. E o sujeito passivo é o Estado.
Olha só. É o Estado o sujeito passivo. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Então entenda que se o agente, essa pessoa que promove o ingresso de alguém aqui, ilegalmente no Brasil, ele sabe que vai ter alguém aqui para ajudar essa pessoa que está chegando, e essa pessoa ela vai ajudar como forma de acolher a vítima, de acolher a pessoa, né? Possibilitar que essa pessoa realmente consiga ingressar, permanecer aqui no nosso território, com o fim de obter vantagem, essa pessoa também vai cometer o crime. Ela vai cometer o crime. Porque esse crime ele pode ser praticado de diversas formas. O momento consumativo, ele ocorre quando o agente consegue promover, o agente consegue fazer com que a pessoa estrangeira ingresse realmente pelas fronteiras do nosso país, no espaço físico. Por que eu estou te falando isso? Porque lá no direito penal, na parte geral, na parte de aplicação, nós estudamos, né, que existe o território brasileiro, o espaço físico, mas existe o que? O espaço jurídico. O que é território nacional para os fins legais, né, juridicamente falando. Só que aqui nós vamos aplicar o que? A teoria do espaço físico. O direito penal ele quer alcançar aquela pessoa que promoveu o ingresso de um estrangeiro de maneira ilegal pelas nossas fronteiras, no momento que ele ultrapassa as fronteiras do nosso país, no momento que ele ingressa aqui no território nacional. A partir desse momento, o agente que promoveu esse ingresso ilegal, ele vai o quê? O crime já vai estar consumado para ele. Porque nós estamos aqui querendo punir aquela pessoa que promove o ingresso de alguém estrangeiro no nosso território nacional de maneira ilegal, com o fim de obter vantagem patrimonial. Em miúdos, trocando aqui para simplificar, o coiote. É o nosso coiote. O momento consumativo é quando a pessoa consegue ingressar no território nacional de forma ilegal e a intenção do sujeito lá que promove esse encontro, esse ingresso ilegal, melhor dizendo, com o fim de obter vantagem patrimonial. O momento consumativo está aí. É um crime que cabe tentativa, porque o iter criminis ele pode ser fracionado. Então, se o agente, por alguma razão, por alguma causa, alheia à sua vontade, não consegue fazer com que alguém consiga ingressar aqui no Brasil de maneira ilegal, com essa finalidade aqui, o que é muito difícil de acontecer, né, porque as nossas fronteiras é uma pouca vergonha. Se esse alguém não conseguir fazer essa pessoa, esse estrangeiro, ingressar ilegalmente aqui no Brasil, o crime ele vai ser o quê? Tentado. Viu aí a tentativa? Imagine que o coiote recebeu dinheiro, começou a fazer os documentos falsos para a pessoa, começou lá a elaborar todo aquele dossiê, aquela mentira que ele coloca lá nos documentos, falando que você é um empresário famoso, que você tem muito dinheiro, que você ganha muito bem, que você não quer vir aqui no Brasil para cometer algum crime, que você é uma pessoa de bem, que você é um cara legal, e falsifica todo aquele documento. E aí, a hora que ele está saindo com você para tentar fazer você ingressar ali, digamos que vocês peguem um avião, pegou o avião, desceu aqui no aeroporto brasileiro, e a hora que você vai passar pelaquela parte da imigração, um policial federal para, fala, ó, tá preso, estou vendo aqui documento falso.
Ah, mas ele veio de avião. Ah, mas entrou no espaço aéreo correspondente. Olha, esqueça. Nós não estamos aqui levando em consideração o conceito jurídico do território nacional. Aqui o conceito é físico, é o espaço físico. Ele ingressou realmente no Brasil? Ah, mas o avião dele desceu aqui. Não interessa. Ele não passou pelas nossas fronteiras. Ele não passou pelas nossas fronteiras por quê? Porque o policial viu que o documento era falso. Ele viu que tudo aquilo ali era uma farsa. E deu voz de prisão. Então ele não ingressou. Ele não chegou. Ele não conseguiu o quê? Concluir ali o seu intento. Ele não chegou o quê? A desfrutar. Ele não chegou a exercer a sua liberdade aqui no nosso território. Porque o que você tem que ter em mente é que ele tem que passar pela fronteira. Realmente, conseguir tranquilamente tocar o solo brasileiro. Ele não tocou livremente, ele foi preso. Imagine também que o avião seja interceptado por alguma forma e desce em outro país. Quer dizer, não ingressou aqui no Brasil, mas temos o que? A tentativa desse crime. Mas vão existir aí correntes contrárias que vão falar, olha, se o avião entrou aqui no espaço aéreo correspondente, temos que levar em consideração o conceito jurídico, então o crime já estaria consumado, porque o avião sobrevoou, ele entrou no espaço aéreo correspondente, ele aterrissou aqui, ele entrou no Brasil. Mas a questão é, ele não passou pelas fronteiras. Porque aqui o conceito é do espaço físico, que nós estamos aqui nos atendo. E essa pessoa, ele é o quê? Um estrangeiro que não tem autorização para ingressar no país, no nosso território brasileiro. Olha só. O momento consumativo é esse que eu falei para você. A conduta que nós estudamos, só que existem causas de aumento de pena. Mas antes de eu falar dessas causas de aumento de pena, eu vou falar aqui para você que no parágrafo 1º existe uma forma equiparada desse crime. Porque olha só, na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Olha só, o parágrafo 1º ele vai trazer aqui a forma equiparada desse crime. Nós temos um estrangeiro que está no nosso território e ele vai ser enviado para outro país. Ele vai sair daqui. Olha só. Aqui, o agente que promove a saída. O agente, ele promove a saída. O agente, aqui, ele vai promover a saída de um estrangeiro do nosso território nacional. Então, quer dizer, agora vai punir o agente que vai promover a saída. O coiote aqui, ele vai promover a saída do estrangeiro com a finalidade também de ingressar ilegalmente em outro país. Ou seja, é um estrangeiro que vai sair daqui para ingressar ilegalmente em outro país. A partir do momento que esse estrangeiro ele sai pelas nossas fronteiras para ingressar ilegalmente em outro país, a saída dele é punida, que o coiote ele é punido porque ele vai promover a saída do estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente
em outro país. Tá vendo? Então, essa é a forma equiparada. Lembrando que o fim especial de obter vantagem patrimonial também está presente aqui, deve estar no comportamento do agente. Agora, nós vamos para o parágrafo 2º. Olha só. O parágrafo 2º, ele vai trazer causas de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Olha só, a pena ela pode ser majorada de 1/6 a 1/3. Primeiro, se o agente que promove a saída ou o ingresso de alguém ilegalmente aqui, olha só, uma coisa tem que ficar clara. No primeiro momento, o legislador ele quer punir alguém que promove o ingresso de alguém estrangeiro no nosso território, de maneira ilegal, com o fim de obter vantagem patrimonial. Ou seja, pune-se alguém que vai promover o ingresso dessa pessoa de maneira ilegal aqui no Brasil, com o fim de obter vantagem patrimonial. Já no segundo momento aqui, que é a forma equiparada, está punindo o quê? O agente que vai promover a saída desse estrangeiro do nosso território para ingressar ilegalmente em outro país. Em outras palavras, não se pune aqui no Brasil o coiote que promove a saída, por exemplo, de um brasileiro. Olha só, eu sou brasileiro, saio daqui do Brasil para ingressar ilegalmente em outro país. Eles não vão punir o coiote que promove a saída de alguém daqui do Brasil, que é brasileiro, para ingressar ilegalmente em outro país. Isso é uma contradição, porque você não vai conseguir fiscalizar, você não vai conseguir reprimir um crime que vai acontecer lá na frente. Então, quer dizer, se punisse a saída, desde o momento que o brasileiro sai daqui ilegalmente para entrar em outro país, ou seja, o agente que vai sair daqui com a intenção de entrar em outro país, se você pune o coiote desde esse momento, fica mais fácil o quê? Você fiscalizar as fronteiras. Mas, lembre-se disso. Se quem promove essa saída, aliás, quem promove esse ingresso, ele utiliza de violência, a pena é aumentada. Se a pessoa submetida a tratamento desumano, degradante, sabe aquela pessoa que vai ingressar aqui no Brasil dentro de uma mala, dentro de uma bagagem, dentro de um bagageiro do avião? Sabe aquela pessoa que vai ingressar aqui no Brasil ilegalmente, dentro do porta-malas do carro, a uma temperatura de 500 graus? Sabe aquela pessoa que vai atravessar as fronteiras aqui do Brasil, que você vai promover o ingresso dela aqui, que ela vai passar sede, fome, e pode até apanhar no meio do caminho? É isso que o nosso legislador está querendo, que é aumentar a pena. Então a pena é majorada de 1/6 a 1/3, quando o coiote ele se utiliza de violência contra a pessoa, na conduta dele. Por exemplo, digamos que ele atire aí num policial federal na nossa fronteira que tentou impedir que as pessoas ingressassem aqui de maneira ilegal, e aí esse coiote atirou nesse policial, atirou em alguém, e ele machucou alguma pessoa, que ele feriu gravemente alguém aqui no Brasil, para promover esse ingresso
dessas pessoas ilegalmente aqui no Brasil com o fim de obter vantagem. Imagine que essa pessoa que ingressa ilegalmente, ela esteve em condições totalmente degradantes. Aquilo que eu citei para você aqui, que eu falei, a pessoa ela veio dentro do porta-mala, no carro, ela veio apanhando de lá até aqui, passando sede, passando fome. Então, nesse caso, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Olha só, é um crime que se persegue mediante ação penal pública incondicionada. Ou seja, não exige-se representação por parte da vítima. Lembrando que aqui a vítima é o Estado e a nossa soberania nacional é que é afetada. E a objetividade, e o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa é a segurança da sociedade. É a segurança, é a saúde pública, muitas das vezes, porque igual eu expliquei para você, a partir do momento que você não tem o controle sobre quem ingressou ilegalmente no Brasil, ele pode estar trazendo o vírus Ebola, ele pode ser um terrorista, ele pode ser, por exemplo, enfim, um criminoso qualquer. Não é? Então, não quer dizer necessariamente que é um criminoso, mas pode ser, como pode não ser. Entendeu? Então, o nosso legislador quer proteger a segurança da sociedade. Aqui é um crime que, devido ao fato afetar a nossa soberania nacional, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Comum Federal. Compete à Justiça Comum Federal processar e julgar esse crime, salvo o melhor juízo. Então, quer dizer, em regra aqui, quem processa e julga o agente aqui que promove esse ingresso de alguém ilegalmente aqui no Brasil com o fim de obter vantagem, o coiote, quem vai julgar o coiote é a Justiça Comum Federal. Então você percebe o quê? Que antigamente não se punia o agente que porventura viesse a promover o ingresso de alguém aqui no Brasil de maneira ilegal e que esse agente, ele não vai fazer isso de graça, eu expliquei para você. E esse agente, ele tem a intenção de obter vantagem patrimonial. Antigamente, não se punia aqui o coiote que promovesse o ingresso de alguém ilegalmente aqui no Brasil. E muito menos punia-se o coiote que promovesse a saída de um estrangeiro daqui do Brasil para ingressar essa pessoa em outro país de maneira ilegal. Eu acredito que, devido ao fato da nossa mudança legislativa no tocante ao crime de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, o nosso legislador está querendo punir, na verdade, olha, se eu não conseguir comprovar que você é um traficante de pessoas, eu vou te punir por isso daqui. Se eu não provar que você é traficante de pessoas, que você trouxe essa pessoa aqui para traficar, eu vou te punir aqui com 2 a 5 anos. Cabe ressaltar que, além desse crime, que está aqui no artigo 232A, é totalmente possível que ocorra um concurso material de crimes entre, a exemplo aqui que eu citei, esse crime, homicídio, lesão corporal, enfim, uso de documento falso, falsificação de documentos, é totalmente possível concurso material entre infrações penais conexas a esse crime. Então tá, se eu não conseguir provar que você é o traficante de seres humanos, se eu não conseguir provar que você trouxe a vítima para prostituir ela aqui, se eu não conseguir provar que você trouxe essa vítima para tirar os órgãos dela aqui, se eu não conseguir provar que você trouxe esses menininhos dos olhos azuis
para vender aqui para uma família de gringo, tá bom, eu vou te punir com 2 a 5 anos de reclusão e multa, com a pena aumentada, em alguns casos. É uma forma de, tá bom, se eu não conseguir provar isso daqui, o mais grave, eu vou te punir com isso. Ou as duas coisas. Porque, cá entre nós, é totalmente possível concurso material desse crime aqui com o artigo 149-A do Código Penal. Porque, querendo ou não, é alguém que está ingressando ilegalmente aqui no Brasil. Ilegalmente. Essa pessoa, ninguém sabe quem é. E isso coloca em risco a nossa soberania e a segurança pública. Então tá, é possível concurso material de crimes aqui, entre infrações penais conexas. Não há que se falar em bis in idem, dupla apenação pelo mesmo fato. Não. Olha só. Percebam que esse crime aqui, essa nova figura criminosa, vai entrar em vigor em 20 de novembro de 2017. Ainda não entrou em vigor. É o período em que a sociedade ela tem que tomar conhecimento que agora está vigente, vai entrar em vigor uma nova lei, um novo crime no nosso Código Penal. E enquanto isso, não se pode aplicar a lei penal. Enquanto isso, enquanto essa lei não entra em vigor, ela não produz os seus efeitos, mas ela existe. Porque ela foi sancionada, foi promulgada, enfim. Ela já foi formada totalmente. E ela é legal. A princípio, presunção de constitucionalidade relativa, também que pode se converter em absoluta no futuro, enfim. Mas ainda não entrou em vigor. Significa dizer que se hoje o agente praticar um fato hoje criminoso e essa lei não está em vigor, ele não vai poder ser punido ainda. Mas 180 dias após a publicação é que essa lei vai entrar em vigor. Mais precisamente em 20 de novembro de 2017. Salvo aí se tiver algum erro aí, mas até onde eu li era isso. Então, esse é um novo crime. É um novo crime no artigo 232-A, que o nosso legislador ele se equivocou em inserir esse crime no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Ele se equivocou. Isso, inclusive, está sendo discutido por vários outros doutrinadores, que o local adequado para inserir esse crime não seria nos crimes contra a dignidade sexual. No meu ver, na minha modesta opinião, seria inclusive um crime, a gente poderia pensar aqui, contra a administração da justiça. Porque, olha só, imagine que alguém é um criminoso e está ingressando aqui ilegalmente no Brasil. Imagine que alguém é procurado por vários outros países aí, por diversos crimes. Imagine que ocorra diversas adoções ilegais. Todo mundo sabe que isso acontece, né? Então você percebe o quê? Que existe aqui uma afetação no que diz respeito à justiça brasileira, como a justiça estrangeira, como a comunidade internacional também é afetada, e também a administração pública, porque ela não tem o controle de quem está entrando e quem está saindo do Brasil. Viu aí o problema? Então, quer dizer, o que o nosso legislador estava na cabeça quando ele inseriu esse crime aqui, lá no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual? Cabe lembrar que hoje nós não temos mais tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual no artigo 231, que estava lá no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Hoje é um crime contra a liberdade individual. Hoje nós temos o quê? Tráfico de seres humanos, o crime de
tráfico de seres humanos com essa finalidade. É uma das finalidades do tráfico de seres humanos. Uma das finalidades. Por quê? Tráfico de seres humanos não é só para exploração sexual, não. É para várias outras finalidades. Como eu já havia dito aqui, como eu já havia citado. E o nosso legislador demorou para acordar para isso, né? Que ninguém traficava uma pessoa, um ser humano, simplesmente para exploração sexual, não. Era para outras coisas. Retirar órgãos, adoção ilegal, e etc. Talvez tenha até outras coisas por aí que a gente nem sabe. Imagina se eles estão traficando pessoas aí para fazer teste genético, alguma experiência maluca. Vai saber, é possível, né? O ser humano, ele é muito criativo. Então, você percebe que é um novo crime que foi inserido no nosso Código Penal e que não se confunde com o tráfico de seres humanos, que está previsto no artigo 149A do nosso Código Penal e que está plenamente em vigor. Cabe lembrar que essa lei 13.445 alterou o Estatuto do Estrangeiro e forçou ali a inclusão do artigo 232A do nosso Código Penal. É um novo crime de promoção de imigração ilegal. E quem é o autor desse crime, o sujeito ativo, é o chamado coiote, para ficar fácil para você lembrar. E o sujeito passivo é o Estado, sujeito universal, o Estado em sua soberania nacional. E aqui, devido ao fato da objetividade jurídica ser a soberania, compete à Justiça Comum Federal processar e julgar o agente que porventura venha a cometer esse tipo de crime. Agora, cabe ao nosso legislador corrigir isso. Retirar esse crime aqui, ó, do artigo 232A, do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Porque eu disse que a finalidade aqui do coiote é obter vantagem patrimonial para ingressar a pessoa, né, ilegalmente aqui no Brasil. Ou promover a saída do estrangeiro para ingressar ilegalmente em outro país. Ele quer dinheiro para isso, ele não vai fazer isso de graça, não. Cabe lembrar que a ausência do elemento subjetivo específico descaracteriza o crime. Por que descaracteriza? Porque eu não tenho dolo específico. Se eu não tenho um dolo específico de obter vantagem patrimonial com a prática da conduta, nada feito. Não basta promover o ingresso de alguém ilegalmente no Brasil. Eu preciso de um comportamento, de uma vontade específica. Obter vantagem patrimonial. É o dolo específico. Dolo específico. Elemento subjetivo diverso do dolo. Viu aí? Esse é o crime de promoção de imigração ilegal que eu falei para você aqui. Em breve, eu vou comentar outras novidades que foram inseridas, inclusive, no Estatuto da Criança, do Adolescente, a infiltração de agentes de polícia para ali o descobrimento, né, de crimes de pedofilia. Um dia a gente vai comentar sobre isso. Nesse momento, eu vou encerrar aqui, agradecer a todos que me assistiram e em breve a gente se encontra novamente para falar um pouco mais de direito penal, processo penal e desde já eu agradeço quem voltou a me assistir e me despeço. Eu espero que no futuro a gente se encontre novamente e eu estou aqui à disposição. Sempre no meu Facebook, pode falar alguma coisa lá, pode comentar, pode me chamar lá, que eu sempre respondo quando eu vejo
solicitação de amizade, quando eu vejo algum comentário, eu sempre respondo. Então, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite e sucesso.